Em 2024, a WorldCom Publicidade completa 5 anos. Em todo esse tempo, nós conquistamos, crescemos e evoluímos. Agora, estamos prontos para muito mais. Queremos ter você, que tem negócios na região, ao nosso lado. Vamos juntos crescer ainda mais, evoluir e trazer muito mais resultados para o seu negócio. WorldCom Publicidade, uma nova agência para um novo mundo num ano completamente novo. A profissão que não vejo mais. Olá, amigos, estamos de volta para mais um Protagonismo Regional em Debate. Nesta semana, no painel de governança local, transmitido todas as segundas-feiras nos canais do Protagonismo Cidadão. Bom, painel de governança local, nós vamos falar das associações de bairro. Se elas são, de fato, uns instrumentos para a governança. Eu acho que sim. E para falar desse assunto tão interessante, é claro que, mais uma vez, quem apresenta o convidado especial é a nossa querida Lúcia Helena Cordeiro. Boa noite a todos, nossos ouvintes. Esse tema cada vez mais se torna relevante para as cidades, principalmente na nossa, e você vai descobrir por quê. Temos aqui o nosso convidado especial, atuante na área, é o José Carlos de Almeida, que ele carinhosamente gosta de ser chamado de Caculé. Talvez ele também explique até o porquê do apelido, que eu desconheço. Mas presidente do Conselho Municipal de Entidades de Bairros, que a gente fala COMEB, presidente do COMEB, desde 2014, ele já está na 6ª gestão. É um trabalho totalmente voluntário, altruísta, além também de presidir a Sociedade de Melhoramentos do bairro da Pompeia desde 2005. É membro titular do Conselho Municipal de Segurança, membro efetivo do 7º CONSEG. Exerceu a presidência e a vice-presidência da Associação Comunitária de Habitação Popular, que é conhecida como ACOAB, desde 2009. Esse homem não para de trabalhar. E um currículo extenso de realizações, ou seja, não fica somente no papel. Todas as realizações solicitadas pelos bairros, que ele também vai explicar. E também atuou em várias secretarias do município, Cultura, na LESP, Assembleia Legislativa de São Paulo, na AGEM, Agência Metropolitana, e na Oficina Cultural Regional Apagor. Bem-vindo, Caculé, ao nosso programa. Grata pelo aceite ao convite. Olá, Gina, França, né? A França eu já conheço há um bom tempo aqui, né? A gente já tem não temos muita proximidade, mas já estivemos juntos assim, em várias situações. É um prazer estar aqui fazendo parte aqui dessa bancada e aqui falar um pouquinho das entidades de bairro aqui da cidade de Santos, né, nesse programa no Protagonismo Regional, né, em Debate, que eu acho que é muito importante as pessoas terem essa informação do que é uma entidade de bairro, seja ela uma sociedade de melhoramentos, uma associação de moradores ou um centro comunitário. Excelente. Geralmente eu começo aqui, né, Caculé, dou o pontapé inicial aqui no debate. Eu até queria começar colocando para você como é que você enxerga essa importância das entidades de bairro na articulação das comunidades locais, dos bairros. A gente sempre fala aqui no Protagonismo Cidadão que é um canal voltado para esse protagonismo do indivíduo, como é que ele constrói as suas relações com o poder público, com as instituições que normalmente fazem as políticas públicas. Então, como é que você vê isso? Você acha que a gente está caminhando para um processo onde o cidadão está cada vez mais consciente de que ele pode fazer a diferença na tomada de decisão do órgão público? Ou você acha que nós estamos no caminho oposto, que as pessoas estão cada vez mais
deixando esse papel chamado paternalismo para o ente governamental? Você acha que nós estamos caminhando para uma consciência de mais protagonismo do cidadão ou nós estamos cada vez mais caminhando para o protagonismo estatal? Então, é uma boa pergunta. Eu acho que assim, as coisas, o tempo, né, fez a evolução, a tecnologia. Então, assim, as pessoas hoje elas têm voz através das redes sociais, né, Instagram, Facebook, o próprio YouTube. Então, é importante ainda o órgão governamental, no caso aí, a entidade de bairro, vamos se falar assim, que representa a comunidade, mas a gente vê também que as pessoas têm a sua... hoje elas têm sua autonomia de estar fazendo suas reivindicações, né? Por exemplo, nós estávamos falando das entidades de bairro, né, que elas foram criadas no ano de 1980, já tinham, desculpa, mas oficializou o conselho, né, no ano de 1984, com o saudoso prefeito Oswaldo Justo, o secretário naquele momento de administração, o senhor Écio Lescrec, é o nosso patrono até do Conselho Municipal das Entidades de Bairro, porque eles viam naquele momento as entidades de bairro como o maior elo entre a comunidade e o poder público, naquele momento, né? Onde eles tinham até aquelas reuniões da madrugada, as entidades participavam, os presidentes, para estar levando as informações diretamente para o secretariado, era onde se tinha o conselho foi criado exatamente para essa função. É lógico que ele ainda tem, as entidades têm essa função, mas é como eu falei, a tecnologia avançou muito. Você pega, por exemplo, uma ouvidoria municipal de Santos, ela tem vários canais para o cidadão fazer as suas reclamações, quando não vão lá pessoalmente, né? De casa ele faz, do celular ele faz a reivindicação. Mas eu vejo que está se tendo autonomia do cidadão, sim, que eu acho que é importante, né, desde que ela seja uma reivindicação plausível, que não dê nenhum dano para nenhum tipo de segmento. Né, seja coerente. Né? Seja coerente, né, que a gente também vê uns absurdos aí às vezes, né, que infelizmente a rede social está para isso, são fake news, né, muita coisa acontecendo, se fala muito nisso hoje, mas eu acho que é isso, eu acho que o cidadão ele está tendo muito mais informação e mais consciência, assim, para poder fazer suas reclamações, suas reivindicações. Alguns aqui estão nos perguntando nas redes qual é o papel, você até já clareou bastante esse elo de ligação, né? Como são escolhidos seus representantes? Quantas associações hoje nós temos na nossa cidade de Santos? Falar um pouco, e se pode ser comparado a uma subprefeitura, como se fala, por exemplo, em São Paulo. Sim, em Santos nós também temos subprefeituras regionais, né? Nós temos 5 subprefeituras, só fugindo um pouquinho, que é a subprefeitura da Zona Noroeste. Antigamente era administração regional. Era regionais, hoje virou subprefeituras da Zona Noroeste, subprefeitura do Morro, subprefeitura do Centro, a subprefeitura da Zona Intermediária, que se diz, nós que somos um pouquinho mais antigo, da linha da máquina até aqui a Campos Sales, Campos Sales, ali na rua da padaria Seara, não estou falando propaganda, não, só para dar referência, e a da Orla, né? Essa é uma porque ela pega a parte da Rangel Pestana. Então isso, ela é Rangel Pestana. Rangel Pestana e Campos Sales. Ela tem uma prefeitura que é da subprefeitura que pega a zona intermediária e Orla e a subprefeitura da área continental. Então, Santos tem 5 regiões divididas. E assim, para você se pleitear a um membro, ser membro de uma entidade de bairro, participar, geralmente elas têm seus estatutos. Né? Esses estatutos têm lá suas regras, né? Ser sócio da entidade, né? Aquela entidade que não tem sócio, aí sim fica aberto para a comunidade toda participar, porque geralmente os estatutos eles têm uma cláusula que só pode pleitear a ser algum cargo eletivo dentro da entidade o morador que seja sócio da entidade e maior de 18 anos, né? E as eleições são feitas através, quando nós assumimos o conselho em 2014, eu procurei sempre procurar criar um edital no próprio Diário Oficial do município e também um documento que
a entidade fixa num lugar visível lá da sua comunidade para estar dizendo a hora como faz a inscrição de chapa, o dia da eleição, enfim. Então, é assim, para você ser membro de uma entidade de bairro, você, de preferência, seja sócio, né? E nós temos hoje credenciadas no Conselho Municipal de Bairros, oficialmente, 51 entidades de bairro, em todas as regiões da cidade. Nós temos lá um quadro de 60 entidades, mas algumas estão desativadas, outras estão em momento de recuperação de documentação, mas oficialmente 51. É um número razoável. Né? Uma boa ideia, assim. É mais ou menos isso. Ideia, né? E tem a gente tem muitos representantes dentro do processo político dessas entidades. A gente já teve mais, o Martinho já foi vereador, né, que inclusive é um convidado que a gente aguarda a participação de hoje. Como é que está esse processo, Calcula? Tem muito político saindo lá de dentro ou a gente está ainda... Sim, as entidades de bairro, hoje, oficialmente, nós temos um vereador que é presidente de uma entidade de bairro, que é o Lincoln Reis, que ele é presidente da Sociedade de Melhoramentos lá da Vila Progresso. Tínhamos lá também a da Sociedade de Melhoramentos lá do Rádio Clube, o Manuel Constantino também, que foi um vereador por muitos anos. Verdade. E que, pelo que eu entendo, está se pleiteando aí novamente aí. Então, questão aí diretamente, politicamente, tinha o Martinho. O Martinho chegou até a ser um subprefeito, como também já foi presidente do Conselho do Comeb, né, em um certo momento, mas também já chegou a ser subprefeito se não me engano, da área continental lá, um certo momento, e vereador também. Então, dentro desse segmento, hoje oficialmente, nós temos esses dois aí que são mais remanescentes, né, um já com mandato ainda, e o outro que... foi o Manuel Constantino. Isso ajuda ou atrapalha o processo de legitimar o trabalho das entidades? Olha, é assim, depende da situação. Eu acho que não vejo nenhum tipo de atrapalhar, muito pelo contrário. Nós tivemos aí, agora nesse momento que estamos como presidente lá do Conselho Municipal das Entidades de Bairro, nós conseguimos aprovar lá 3 leis, mas tudo através de conversar com esses vereadores. Eles também nos auxiliam em alguma coisa, não só um, mas todos os vereadores, né? A gente bateu mas como eles, como vereadores, eles estão lá dentro, eles dão uma forçada, também nos ajudam, né? Mas eu tenho que agradecer à Câmara Municipal de Santos, que sempre nos atendeu aí, e as leis que foram apresentadas lá foram acatadas aí, e a gente fica muito contente e agradecido com a Câmara de Santos aí. Porque se é um elo, exatamente, auxilia tanto o trabalho deles, como da prefeitura, da Câmara, etc. Sim, né? sim. Quais são os principais desafios que nós podemos dizer que os nossos bairros hoje encontram? Você consegue caracterizar um ou dois, os principais? Tá, vamos falar de regiões. Vamos falar. A região do centro, por exemplo, é uma região que hoje existe lá a Sociedade de Melhoramentos do Centro Histórico, uma sociedade agora recentemente com quadros muito bons lá de comerciantes, pessoas lá do centro, está aí fazendo um trabalho legal. Hoje o presidente lá é o Sandy, que está à frente da Sociedade lá Melhoramentos. É um bairro que ele está precisando de uma revitalização que está acontecendo, né, já está acontecendo. Não podemos falar que a administração atual, através do prefeito Rogério Santos, está investindo lá no centro, né, no centro histórico. Agora, com as moradias lá, eu acho que o centro começa a resgatar mais ainda, né, porque ele ficou um pouco degradado através dos tempos, dos crescimentos dos bairros, enfim, mas tendo um olhar muito carinhoso para o centro agora. Então é um bairro que eu acho que merece isso aí, dele revitalizar, né, e voltar a ter vida assim, com mais pujança, né, com pessoas morando, descendo na padaria, no açougue, andando por lá. Eu acho que é isso que é o centro. Vamos falar aqui dessa região um pouco aqui da Orla aqui. Hoje a região da Orla, na realidade, os bairros são prontos ali, praticamente, né? Tem lá suas deficiências, às vezes uma poda de árvore, é um buraco que tem que se resolver e tal. Hoje a gente tem aí um problema que a cidade está enfrentando, não a cidade, é o país, é o mundo, né? Na questão de pessoas em situação de rua. Então são problemas, cada local da cidade tem o seu problema.
né? Que isso também está tendo uma atenção aí do poder público, mas a gente sabe que não é fácil, que isso não é um problema local, isso é um problema mundial. Você puxa aí no Google aí Nova York, Miami, você vê barracas montadas na rua, na calçada. Pode puxar no Google e ver. Então, quer dizer, eu acho que é uma coisa assim. Você pega a área continental lá, da nossa área continental da cidade, que você pega os bairros lá hoje do Caruara, lá do Monte Cabrão, não vou nem falar da Ilha Diana, mas está na área continental, mas é a questão da regularização fundiária, que agora, há 2 semanas atrás, por exemplo, o prefeito Rogério Santos entregou 341 títulos de posse. As pessoas tinham as casas lá, mas qual é a garantia? Né? Hoje não, está oficializando, como nos morros também houve essa regularização fundiária, lá no Jardim Santa Maria, no Caminho Santa Maria, em alguns lugares dos morros. Então é assim, cada lugar da cidade, Zona Noroeste, um bairro que vem, uma região que vem crescendo brutalmente, né? E evoluindo com comércio, com moradia. Hoje tem torres de apartamentos na Zona Noroeste. Veja bem como evoluiu. Então, eu acho que assim, e todo mundo, acho que fazendo um pouco, né? Não só a sociedade civil, mas também como o poder público aí tentando ajudar dentro das suas limitações, que também não é fácil, né? Geralmente o poder público hoje, ele tem as suas condições, mas ele também trabalha muito com a iniciativa privada, que as PPPs hoje são importantíssimas para qualquer tipo de governo, não é para o governo municipal. Governo estadual, governo federal, enfim. Então, acho que assim, a cidade, cada lugar tem um pouco de... Agora você pega lá a região lá da Ponta da Praia, as pessoas ali do estuário, ali do Macuco, as pessoas preocupadas com o túnel, desapropriação, né? Então, cada lugar tem um tipo de problemas, mas eu tenho certeza que ao longo do tempo vão ser resolvidos aí da melhor forma, hein? A gente estava falando de governança, estamos falando de governança como o subtítulo, né, da pauta do programa, Caculé. E chama atenção muitas vezes a grande consciência ou até a falta dela na hora da gente analisar indicadores. Os indicadores de desempenho de todos os serviços públicos que estão aí sendo prestados para o cidadão no dia a dia. Podemos falar, não adianta só ter quantidade de escola, ela tem que entregar um resultado para os seus alunos. Não adianta só falar da quantidade de UPAs, ela precisa ter um atendimento adequado, entregar alguma coisa para o seu usuário. E por aí vai, né? Quantidade de semáforo, fluidez do trânsito na cidade. As associações de bairros, elas poderiam ou podem ser um instrumento importante para auxiliar nesse processo do cidadão comum conseguir ter mais consciência e critério para analisar indicador, né? Eu dei um exemplo clássico aqui. Inaugura-se uma UPA, mas será que antes de inaugurar essa UPA, aqui já está funcionando, não podia estar entregando um serviço melhor? Como é que as entidades estão se relacionando com isso? Elas estão atentas para essa possibilidade? Existe alguma ideia, algum projeto, alguma iniciativa? Isso já é feito? Como é que você enxerga essa relação das entidades com a possibilidade de educar o cidadão ou de refinar a análise do cidadão para esses indicadores de resultados? Então, é assim, eu acho que o trabalho da conscientização é fundamental, né? O trabalho da conscientização. Concordo com você, acho que você, antes de ter para você ter um equipamento e ter um equipamento e ter outro do mesmo segmento, você tem que já está com um bem formado, né? Hoje Santos, se eu não me engano, tem 3 UPAs, né? Uma na Zona Noroeste, uma no centro, né? E a da Zona Leste lá. E assim, as entidades de bairro e as unidades de saúde. Porque, veja bem, quase todo o bairro da cidade de Santos tem uma policlínica, uma UBS, né? É lógico que às vezes as demandas pode ser maior do que o que se pode estar oferecendo, mas elas funcionam, tanto que eu vou dar um exemplo lá da UBS lá da Pompeia, que foi um trabalho que a Sociedade de Melhoramentos fez através de um abaixo-assinado para se ter uma unidade naquele local. É onde entra a Sociedade de Melhoramentos, Associação de Moradores. Vou falar também lá da própria do estuário, aonde também
Foi feito lá uma mobilização com as duas entidades que tem lá, tem o Centro Comunitário, tem a Associação dos Moradores das Casas Populares, que também se tem uma unidade de saúde através da entidade participativa lá, do cidadão e da comunidade. Então, eu acho que nessa situação, as escolas também, hoje nós temos escolas de grandes tecnologias na cidade, informatizadas, temos lá também esse atendimento que é da escola integral, praticamente quase todas as escolas da cidade estão em período integral, onde facilita as famílias para trabalharem e tal, e é melhor você manter as crianças dentro de uma escola num período integral do que você dar um período e soltar depois, a mãe está trabalhando, o pai está trabalhando, né? Então está tendo essa política sim. Eu acho que são coisas que estão começando a crescer na cidade aí, de fazer esse oferecimento. E as entidades de bairro estão sempre participando. Eu vou dar um exemplo lá da Policlínica lá da Aparecida lá, que foi montada lá na antiga Caixa d'Água, lá na Avenida Pedro Lessa ali. Martinho foi um grande batalhador disso, como entidade de bairro. Ou não? Foi, não foi? Sim. Então, e está lá funcionando, atendendo. Tem alguma deficiência? Tem, mas está atendendo a população. E tem a UPA. Então, quer dizer, se cresceu as unidades, acho que pode melhorar? Pode melhorar. Mas o serviço está lá. É para ser atendido para a população. Então, agora vamos apresentar o segundo convidado, né, Lúcia? Exato. Temos a honra também de ter conosco Martinho Leonardo, presidente da Associação dos Moradores do Bairro da Aparecida. Exerceu o papel de vereador na Câmara Municipal de Santos de 96 a 2000, prefeito regional da área continental de Santos de 2000 a 2004, membro do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, super atuante no bairro, e eu posso falar porque meus pais moram mais de 60 anos no bairro da Aparecida e presenciaram muitas inovações chegando lá. Eu sou morador de lá também. É, bem ali, né? Ele era vizinho do meu pai, olha, eu vou confessar aqui, no mesmo prédio, né? Sempre com um olhar atento às necessidades do bairro, e fica publicando artigos, matérias, etc. no jornal A Tribuna. Sempre tem o Martinho Leonardo lá na Tribuna, né, nas primeiras páginas. Então, muito grata também pelo aceite. Ele estava numa outra reunião, veio correndo estar aqui conosco, porque esse tema é muito relevante, principalmente neste ano de eleições, onde os bairros precisam ser ouvidos, e cada vez mais. Bem-vindo, Martim. Para mim é uma grande honra estar aqui com a Lúcia, a professora Lúcia, o França, né, e o meu grande presidente do Conselho Municipal de Entidades de Bairros, João Carlos. É oportuno esse convite para nós aqui, porque quem faz acontecer, né, politicamente falando, são as entidades de bairros. Porque nós estamos ali como um síndico do bairro. Sim. Um síndico do bairro. Então, o governador, senador Franco Montoro falava, e fala para mim, que a democracia começa dentro de casa, começa no prédio e depois nos bairros. São nos bairros que a gente realmente vê o que está acontecendo na cidade de Santos num todo. E o Conselho de Sociedade e Melhoramento, que eu tive a honra também de ser presidente, que o João Carlos realmente tem sido um batalhador, porque os presidentes de Sociedade de Melhoramento são chamados como um bombeiro. Quando está acontecendo, sabe o telefone dele, sabe onde que ele mora, sabe quem é a mulher dele. Então, não são os vereadores que sabem o que está acontecendo no bairro, são os presidentes da Sociedade de Melhoramento. Então, tenho a honra também de estar ali na Aparecida, e que tive a honra também de ver essa jovem aqui batalhando como professora, continua ainda. Né, o Eduardo, o pai dela, a mãe, Dona Benedita, foram excelentes vizinhos, são excelentes pessoas no bairro da Aparecida. E o bairro da Aparecida é um bairro mais populoso de Santos, que tem maior quantidade de conjuntos habitacionais, né? E a gente está ali defendendo o nosso interesse. E é importante a Sociedade de Melhoramentos, que eu falando com o João Carlos, que ela representa, junto à Câmara Municipal, junto ao prefeito da cidade, as necessidades que acontecem em cada bairro. Então, não acho que a Sociedade de Melhoramento deveria
né, ser mais valorizada pelo Executivo, pelo Legislativo, porque nós que fazemos voluntariamente o trabalho político comunitário na cidade de Santos. Muito bom, Martinho. Eu vou aproveitar então a tua deixa e vou completar uma pergunta que eu fiz agora há pouco para o Caculé sobre esse processo da, digamos assim, da representatividade dessas entidades, considerando que a gente entende, até pelo nome do nosso canal, que o protagonismo do poder numa cidade deveria estar primeiro no cidadão, nas suas famílias, nos bairros e depois no ente estatal. Perguntei para o Caculé se a gente estava caminhando para ampliar esse protagonismo do poder de decisão nas famílias, nos cidadãos ou nos entes estatais. Então eu vou agora avançar um pouquinho perguntando para você, que já foi, além de liderança comunitária, presidente de entidade de bairro, chegou ao poder legislativo na Câmara, tem uma história com isso daí. O que você acha que está faltando de maneira mais pontual, concreta, para que a gente consiga dar um passo mais significativo para o papel dessas entidades? Vamos combinar que todos aqui concordam que o poder precisa ser exercido realmente por quem mora naquele território, as pessoas precisam se apropriar do espaço público, mas a gente está vivendo tempos agora onde as pessoas estão muito fechadas em condomínio, estão no clube, então a gente parece que as ruas estão perdendo essa apropriação do espaço público por parte do cidadão. O que está, na tua opinião, precisa ser feito, se é que precisa ser feito, para a gente ter esse papel ainda mais reconhecido do que ele é hoje? O que está acontecendo no Rio de Janeiro, França e Lúcia, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, eu vejo que é uma ação divina. Biblicamente fala que no final dos tempos, amor de muitos esfriarão. Muito bem lembrado, Martinho. Por quê? As pessoas hoje querem ter, não querem ser. O egoísmo, o voluntarismo, sabe, da pessoa querer ter, esquece do outro. Então, o que está acontecendo no Brasil hoje, e inclusive eu recebi um vídeo ontem, passei para a Lúcia, de umas crianças na África. As crianças na África orando pelo Brasil. Pelo Brasil, eu vi. E aquilo me chocou bastante, porque as crianças da África, num país tão necessitado, estão orando pelo Brasil. Enquanto muitos brasileiros não estão fazendo pelo povo que está sofrendo lá. Então, o que acontece? É somente importante a gente estar... Eu fico muito honrado de ter sido convidado aqui. Quando a Lúcia perguntou, Martinho, me indica outra pessoa que pode estar fazendo essa entrevista. Não tem outra pessoa melhor para nos representar do que o Caculé, né? Que eu gosto de chamar ele de Zé Carlos, eu gosto de falar muito Caculé. Para mim, o presidente é o Zé Carlos, porque representa mais de 40 entidades de bairro. 51. Você vê que é a cidade de Santos, você representar todas as entidades, chegar para o prefeito e questionar por que tal entidade não está sendo atendida. Ele tem esse poder porque é referendado para os outros demais presidentes. Tem essa legitimidade, né? Tem essa legitimidade. O que falta no ser humano hoje é credibilidade. Credibilidade. O homem ou a mulher que se depara com problemas e passa ao largo e não defende aquela pessoa que sofreu um acidente ou está com uma inundação perto de casa e não interfere, ele é um omisso. O pior crime que eu vejo hoje é o crime da omissão. Então, nós, presidentes de Sociedade de Melhoramentos, defendemos nossos interesses. Eu, de vez em quando, passo para a Lúcia saber as coisas que eu estou fazendo lá perto da ponte da praia, divisa do Canal 6, mas porque é uma pessoa que se interessa também pela comunidade. Então, vejo que a credibilidade hoje é tudo que nós, Sociedade de Melhoramentos, homens públicos, comunitários, não recebemos salário, recebemos só a atenção do povo. E, às vezes, França, o alimento de Deus é o reconhecimento. Muitas das vezes, o homem comunitário, a mulher comunitária, não tem o reconhecimento dos outros moradores da cidade. Só tem o reconhecimento na hora que precisa. É verdade. Realmente, a tua resposta é interessante, Martinho, porque você não foi para o campo institucional, né? Você está chamando a atenção no campo, até vou dizer assim, da moralidade, né? Como que as pessoas estão enxergando e valorizando a doação de cada indivíduo em prol da sua própria comunidade, em prol do semelhante. Então, nós temos realmente uma crise moral,
muito séria, não é só no Brasil, acho que em muitos lugares do mundo passando por isso, quando vem um incidente, uma catástrofe como essa que você bem lembrou agora, e foi muito bem lembrado isso daí, mostra que ainda existem regiões no país, no mundo, lugares, pessoas que estão se desdobrando, se arriscando em benefício do próximo, né? Então, foi muito bem lembrado a tua fala agora, você não foi para o campo institucional, foi para o campo da moralidade, não é a moralidade pura e simples para defender uma bandeira, mas para chamar a atenção dessa reflexão que as pessoas precisam fazer. Nós estamos exatamente falando de representatividade dos moradores daquele bairro. Eles efetivamente participam daquela entidade? Olha, da Sociedade de Melhoramento da Pompeia, eles participam. Minha comunidade está sempre participando das ações que a entidade realiza. Nos outros bairros, também, uns com mais volume, outros com menos volume, né? Até porque isso também vai da gerência da entidade, né? Porque o Conselho Municipal, na realidade, ele não interfere na gerência. Eu não vou lá e falar num bairro, olha, a Lúcia vai ser presidente, o Martinho vai... Não posso. A comunidade que define quem vai estar lá. A gente ajuda, por isso que chama a palavra conselho. A gente orienta, a gente ajuda em documentação, ajuda num pedido de melhoria, enfim. Mas a participação da comunidade é o que o Martinho falou. A gente tem uma valorização, geralmente na hora da dor. Aconteceu alguma árvore lá na porta da minha casa, o cara te acha. A pessoa te acha, ou não é, Martinho? Né? Mas é assim, mas é aquilo, é o que eu te falei já num momento atrás. As coisas mudaram tanto do época, eu falei para ela, Martinho, estava falando para eles, de como foi a questão das entidades de bairro, que começou lá no governo Oswaldo Justo. Era diferente dos tempos de hoje. A informação hoje, a tecnologia, os canais que tem mudaram, ou não. Né? Então a gente tem assim, eu vou falar assim, da Pompeia, que eu faço a gerência com a minha diretoria, porque ninguém faz nada sozinho, a gente, através das nossas realizações, a nossa comunidade participa. E eu vou muito em eventos de entidades de bairro, Vila Matias, Areia Branca, estou dando alguns exemplos, Aparecida, que as comunidades estão presentes nas suas ações. Eu não posso dizer que está lá no dia a dia, porque até todo mundo tem seus afazeres, né? Mas elas participam, de um modo ou de outro, elas estão sempre se mobilizando em prol dos seus bairros, sim. E o bacana é que seja não só nos momentos de dores, sim, porque nós moradores, né? Eu moro no bairro do Boqueirão. Nós, no próprio prédio, nós estamos sempre olhando o ambiental, a água que vem do solo é limpinha, vamos usar na limpeza do prédio. Ou seja, protagonizar, é o nome do programa, tem que protagonizar. Quando eu falo a questão da conscientização. As pessoas têm que se conscientizar. Exato. Que nós somos um elo. É um ajudando o outro. Não posso jogar carga para a Lúcia, só a Lúcia. Não, você tem que vir com a sua demanda, mas olha, eu pensei nisso. Eu acho que é importante essa interação. Concorda? Trazer ideias, sugestões para melhoria do bairro e que pode depois ir para outros bairros, etc. Isso, né? é assim que funciona. É assim que funciona. É uma corrente, né? É uma corrente. E o processo de manutenção dessas entidades? Elas estão preferindo buscar apoio institucional para as suas atividades? Elas estão preferindo manter a autonomia financeira ou isso não está sendo discutido? Sim. Como é que a gente está trabalhando essa estruturação? As entidades de bairro, uma boa parte delas tem a sua sede própria. Outras, no caso, eu vou dar de exemplo da Pompeia, alocada. Então a gente tem que gerar uma renda para me pagar água, luz, aluguel, manutenção de onde a gente está, né? E assim, quando nós assumimos o Conselho Municipal de Bairros, nós tínhamos uma subvenção de R$300, uma subvenção que a Prefeitura nos repassava. Quando foi em 2015, nós assumimos em 2014, em 2015 o prefeito Paulo Alexandre assinou uma lei que esse valor, e era seco, era R$300. O prefeito Paulo Alexandre assinou uma lei onde essa subvenção passou para R$780 com reajuste de acordo com o índice da inflação. Quando chegou agora em 2000 e as entidades recebendo, porque 25 entidades que pleiteavam naquele momento esse benefício,
né? Aí, agora, em 2023, o prefeito Rogério Santos assinou uma nova lei, que era a primeira lei era a lei 644, que foi da Telma, de 90, uma lei de 90, né? Engessava até algumas coisas, deixava algumas entidades que não estavam dentro daquela lei, não tinham direito de receber, porque tem que seguir as regras, né, das leis. Hoje não, a lei 13.019, o prefeito Rogério Santos incorporou a 644 nela, onde a gente conseguiu colocar mais entidades de bairro para ter esse benefício, e o benefício, através aí de um termo de fomento, de um plano de trabalho, a partir de maio agora, as entidades começam a receber R$ 3.900. Então é um suporte para quem recebia 300. Até janeiro nós recebíamos, de acordo com aquele aumento de 2015 até agora, até janeiro, início de 2024, chegou a R$ 1.123,84. Agora, a partir de maio, elas vão receber R$ 3.900. Outro projeto também que está levando para as entidades de bairro é a questão das vilas criativas comunitárias. Hoje as entidades, os bairros da cidade têm muitas as vilas criativas, tem lá na Aparecida, onde tem vários serviços de graça para a comunidade. O que foi feito também através do prefeito agora, Rogério Santos, dessas vilas se estenderem, as entidades ser uma célula dessas vilas criativas. Então, a entidade, através de um processo que é através da Secretaria de Turismo, lá que tem a secretária Selen, o André também está cuidando disso lá, que é a pessoa que cuida disso, para criar as vilas criativas. O que é? São mais de 25 cursos entre profissionalizantes e também recreativos, como dança, padaria, até costura, que vai levar para as entidades de bairro também fomentar lá dentro para as suas comunidades. Então, são questões que favorecem as entidades de bairro, desde que a sua gerência, o seu presidente, também cumpra, porque você tem o direito, mas você também tem deveres. Tem que estar tudo regulamentado, todas as suas certidões, tudo bonitinho, ata regular, né? E outra conquista também, que foi muito boa para quem tem sede própria, foi a isenção do IPTU. E algumas, você se lembra dessa lei? Tinha algumas entidades que tinham uma dívida imensa de IPTU. Foi feita a remissão dessa dívida para poder facilitar a vida dessas entidades continuarem funcionando e não perderem suas sedes próprias. Então, isso foram coisas que eu acho que vem ajudando as entidades de bairro. Agora, como eu falo, as oportunidades a gente está correndo atrás, como presidente, né, com a diretoria do conselho. Agora, as entidades também, cada uma fazer a sua parte, se regularizar e correr atrás desse benefício aí que a gente também dá esses caminhos. Tem uma coisa que eu gostaria de colocar para vocês aqui, não sei se vocês concordam, mas eu sempre faço as minhas provocações aqui, como a Lúcia gosta de dizer também. As cutucações, né? Cutucações, provocações, enfim. Entidade de bairro sempre discutiu muito segurança, é um problema que sempre foi pautado, mas eu sempre via isso como uma forma um pouco que reativa da sociedade, ou reclamando do problema ali, receios com assalto, etc. e tal. Mas eu sempre me questionei até que ponto as entidades teriam a iniciativa de construir projetos e ações que fossem típicos daquela cultura local. E eu vou tentar ser mais claro, mais concreto na minha argumentação. Quando a gente fala, por exemplo, de criar um produto novo, criar um projeto, um atrativo turístico, algo que possa atrair investimento, muitas vezes isso nasce numa comunidade ribeirinha, nasce numa colônia de determinadas imigrantes que trabalham com aquilo, isso acaba atraindo investimento, atraindo atividade econômica, e eu percebo que muitas vezes a gente está esperando com que essas iniciativas partam do próprio poder estatal. A gente pode ter a expectativa de, num futuro próximo, sair dessa mesmice, de estar sempre reclamando das mesmas coisas e criar algo novo, ou seja, você falou de vida criativa, e eu acho pertinente a gente colocar essa questão. Santos já foi vanguardista em muita coisa. Sim. Nós já criamos muita coisa para o mundo. O que pode sair dessas entidades de bairro em termos de produtos novos?
projetos novos que possam gerar essa mesma riqueza a partir do DNA santista. Por isso estou sendo claro na minha argumentação. Queria ouvir de vocês se vocês acham que isso ainda é válido nos tempos atuais, né? Tempo em que está tudo tão globalizado, está tudo... Ou se é possível a gente pensar em entidades comunitárias criando novas tendências para o futuro. Então, eu acho que foi boa essa pergunta sua, falando de segurança. Você, como já trabalhou na área da segurança, Sim. acho que está ainda, né? Está envolvido, eu faço umas consultorias, mas eu estou mais afastado. Na realidade, o projeto do bairro da Pompeia. Vou falar um pouco da propriedade que eu tenho, e eu sei que outros bairros têm também, porque a gente conversa disso. O bairro da Pompeia, todas as ruas do bairro da Pompeia estão inseridas no projeto Vizinhança Solidária da Polícia Militar. Isso Então, é protagonismo. Todas as ruas têm seus grupos e um responsável. Eu estou em todos os grupos de vizinhança, porque partiu da Sociedade de Melhoramentos essa iniciativa de procurar a Polícia Militar, se reunirmos com a comunidade e criarmos os grupos de vizinhança solidária no bairro da Pompeia. Então, todas as ruas do bairro da Pompeia estão com o projeto da vizinhança solidária. Então, tem os grupos e tem um grupo que é de tutores, que só está os responsáveis, onde lá está inserido a Guarda Municipal, a Polícia Militar. Então, assim, vou dar um exemplo. Não sei se vocês conhecem o bairro, mas acontece alguma coisa na Rua Paraíba. O cara lá na Maranhão, que é na outra ponta do bairro, já entrou no grupo da Paraíba, já rodou, já está sabendo o que está acontecendo. Então, isso é uma criação de um projeto, não é isso? Uhum. Outra coisa também, isso na questão da segurança. Inclusive, conseguimos agora, recentemente, reativar, e está indo para a segunda reunião agora, vai ser lá no Clube dos Ingleses, o 7º Conselho de Segurança Municipal, que é o 7º CONSEG, que ele estava desativado desde a pandemia. Conseguimos reativar, está indo para a segunda reunião, que são todas as terceiras terças-feiras do mês. Né? E hoje, nesse caso, a segunda teve a primeira e a segunda também lá no Clube dos Ingleses, onde lá você leva informações tanto da questão da segurança, como também você pode levar um palestrante para falar de algum assunto relevante que é de interesse comum da comunidade, né? Principalmente da nossa região ali, que o 7º CONSEG, ele pega o bairro do José Menino, da Pompeia, do Gonzaga e do Boqueirão, né? Olha, uma área sem um conselho de segurança. Uma área tão importante que movimenta muita coisa lá, tem muita coisa... Eu só te interromper para poder, em cima da tua resposta, te fazer uma pergunta em cima do que eu já falei, Cacolé, porque, veja, a rua gastronômica no Gonzaga, que é a Tolentino Figueiras, ela é um projeto que aparentemente é orgânico, ele nasce ali da iniciativa dos comerciantes dali. Então, isso teve alguma participação das entidades, enfim, que representam o Gonzaga? Esse é o cerne da minha pergunta aqui, porque aquilo ali é algo típico da nossa cidade, nasceu ali no Gonzaga. Sim. O Gonzaga é um bairro tradicional, já do comércio, é um bairro tradicional para o entretenimento, e pegou, é uma ideia. Sim, lógico. Então, especialmente o Gonzaga é um bairro que não tem entidade de bairro. O Gonzaga não tem. Veja que interessante. E olha que nós já procuramos, tem um pessoal que eu estou tentando incentivar. Teve, mas faz anos que ela está... Era o senhor João Domingues Neto, que era o presidente lá. Verdade, lembrei dele. Mas só que ele parou, a entidade parou, e ele acho que está até não sei se ele está na Santa Casa, agora ele está cuidando da vida dele, e a entidade ficou, está parada. O último presidente que teve lá foi ele. E a gente procurando ao longo desses anos, eu procurando as pessoas para estar formando uma entidade no Gonzaga, que é muito importante. Estou falando do Gonzaga porque é um bairro que você se referiu, né? Então, é um bairro que infelizmente nós não temos uma entidade de bairro. Temos no José Menino. O José Menino tem a do Morro e a do bairro. Tem a da Pompeia, tem a do Boqueirão, mas nós não temos a do Gonzaga. Mas eles têm uma associação. Tem a associação comercial. CDL, desculpa. Eu digo que a rua gastronômica tem mas é deles. É deles. É que eu acho, Cacolé, que se a gente sair do campo do formalismo, eu acho que o espírito que nós estamos discutindo aqui está presente nessa organização dele. Porque o espírito é o dele. Isso. É o espírito que faz a defesa do interesse comunitário, entende as demandas locais, vive as demandas locais no dia a dia,
Eu acho que esse é o mais importante, a gente sair um pouco só do aspecto formal, mas entender o espírito daquilo que nós estamos Sim, ali foi uma mobilização dos comerciantes ali locais, com o poder público, e criou aquela rua gastronômica. Eles cuidam daquela região deles ali. Inclusive até questão de segurança também, eles cuidam, né? Essa parte é uma... Mas então, eu estou falando como entidade de bairro, não como uma associação... É um interesse privado. É não privado, comunitário. vamos se dizer. Não que eles não tenham esse olhar comunitário para cuidar daquele local ali. É privado. Privado. Condomínio. Ali que eles fizeram. Agora, sim, em outras questões, sem ser a questão da segurança, que eu dei o exemplo do bairro da Pompeia, o bairro do Boqueirão também tem. Na Aparecida, eu não sei como está essa questão da vizinhança solidária, que é muito importante. Eu aconselho todas as entidades, seja ela de bairro, até as entidades assim privadas, a fazerem parte. Que isso, quanto mais a gente tem uma rede de informação do que está acontecendo, é importante. Hoje nós temos, através do projeto OPA, porque o projeto OPA é um projeto da Prefeitura Municipal, onde só participava deles as secretarias municipais, onde se vem um recurso e é feito através de uma votação popular, e 10 são contemplados, 10 secretarias. Há 2 anos atrás, nós conseguimos colocar as entidades de bairro. O que é o OPA? O Orçamento Participativo Municipal. É onde ali você cria projetos, você apresenta um plano de trabalho através de projetos, entra na disputa com a documentação toda e são contemplados. Todas as entidades têm direito hoje de participar do OPA. Eu vou dar um exemplo da Pompeia. Nós ganhamos no primeiro momento do OPA e ganhamos agora. Então, nós temos lá, dentro do OPA, um recurso que vem atividade esportiva para a comunidade, atividade cultural, atividade social, atividade econômica com as feiras de empreendedorismo que a gente faz através... Então, são projetos que a gente fomenta. É lógico, tem uma parte do recurso da prefeitura, mas quem se mobilizou para criar aquele projeto e ir para a votação popular foi a comunidade junto com a entidade de bairro. Então, acredito que deu até para você entender, Sim. Tanto na parte da segurança, como na parte recreativa e social, que a gente também faz através desses projetos que são criados. E você pode também, uma entidade de bairro, ela pode fazer um projeto e participar do Promifire, que tem também da prefeitura, que vem recursos, entrando na iniciativa privada e também apresentar um projeto. Vou dar um exemplo, a Vila Matias aqui, o presidente aqui, o Café, ele apresenta lá para Santos Brasil, ele ganha projetos para estar aplicando lá em algumas atividades no bairro lá que ele faz. Quer dizer, então existe essa mobilização para se criar esses projetos também. No caso da Pompeia, eu tenho o cultural e esses aí que você falou. Bom, eu gostaria de estar falando alguma coisa também. Queria ouvir a tua opinião. Eu, inclusive, estou aqui, a Lúcia falou que eu costumo colocar alguma coisa no jornal. Houve, mês passado praticamente, um assalto lá numa loja pequena. Os miliantes entraram na loja, bateram, agrediram a comerciante lá. O marido dela ouviu ela gritando, saiu correndo atrás, infelizmente, dos bandidos. Uma coisa que não deve ser feita. Mas ele caiu, acabou machucando o rosto, coisa assim. Lá no Ferro Rodrigues, inclusive, na minha Sim, rua. exatamente. O pessoal, eu tenho um caso lá, também nós temos, não tão eficiente, com a comunidade, né, que tem as câmeras em algumas ruas, né, e passaram para mim. Eu fiz contato com o comandante da Guarda Municipal, né, infelizmente, coloquei o nome da Guarda Municipal aqui, mas infelizmente a tribuna não colocou. Eu estive chamando a atenção deles, porque eu vejo, não acho que a gente critica uma entidade pública, critica, mas também tem que elogiar também. Sim. Eu coloquei, mas tiraram, não colocaram o nome. E eles fizeram, Martim, pode deixar que vamos pegar o vídeo, passei para eles o vídeo, né, e localizá-lo 3 dias depois, esses mesmos marginais no Imbaré. Já é outro bairro. Em outro bairro. Então eles rodam ali tudo. Eu coloquei no jornal chamando a atenção. Prenderam eles? Prenderam. Então, inclusive, sugerindo para que os órgãos policiais, não somente Guarda Municipal, mas Polícia Militar também, Polícia Civil, dá uma opção para o comerciante, para o munícipe, um WhatsApp Sim. de segurança para a gente passar para eles diretamente. Eu tive que passar por
pro WhatsApp do comandante do Guarda Municipal, e ele é uma pessoa também ligada às entidades, muito solícito, né? A gente não pode desfazer de um órgão público que é auxiliar da Polícia Militar. A Guarda Municipal tem sido eficiente, né? Inclusive através do centro de CCO, né? Foi uma grande conquista da cidade de Santos, como tem em Praia Grande também, de fazer esse policiamento. Mas eu estou vindo também, eu como estive vereador, eu falei lá e falo, desde o momento, Lúcia, que nós recebemos da comunidade, da população, os eleitores de Santos, um diploma ou um cheque em branco para a gente representá-los, a gente está representando. Eu tive uma reunião com o secretário Glaucus, de Desenvolvimento Urbano, que é sobre o centro da cidade. Uns comerciantes do centro da cidade, eu marquei uma audiência com eles lá, mas, infelizmente, quando passaram, eu já tinha agendado com ela, né? Então, não podemos ser como Deus, França. Está em Deus lugar, em todo lugar, onipresente. Então, eu tive que correr. Cheguei aqui para estacionar o carro, o estacionamento lotado. Estacionei lá da frente, né? Então, eu como vereador, eu fui vereador, sou um vereador comunitário, né? E a gente tem que estar, quando solicita alguém que acredita na nossa posição comunitária, pede para mim, eu não posso falar, não, eu não sou do bairro do centro, não sou da ponta da praia, sabe? Então, no caso dele aí, eu vejo, nem acho que eu indiquei uma boa pessoa para falar em relação a uma pessoa que conhece e defende os interesses de todas as entidades de bairros, né? E eu fico preocupado, França e Lúcia, que ele falando esse aumento da subvenção, vai aparecer muitos presidentes. Teve reunião com eles e tudo, mas é que eles têm que se acertar documental, tem direito. Eu não falo de pessoas querendo... Interessada. Porque nós Mas a verba é para manutenção da sede, etc. Não é essa verba é direcionada através de um plano de trabalho. Exato, paga aluguel, paga a luz, paga o trabalho é voluntário, continua sendo voluntário. Sim. Não, voluntário nem todos querem ser. Sim. Nem todos querem ser. Quando existe, olha as verbas aí representativas aí, direcionadas no Congresso Nacional, né, que agora foi direcionado para a campanha por eleições, e tem que ser agora redirecionada para o Rio Grande do Sul. Eu queria ouvir a tua opinião. Por que você faz essa distinção, se é que você faz? A impressão que eu tive é que você faz uma distinção do comentário que eu fiz sobre a legitimidade de um movimento, de uma associação que representa uma rua gastronômica para uma entidade tradicional. E eu vou te explicar por que eu queria ouvir a tua opinião. Porque eu acho que a legitimidade do processo é a defesa do interesse local. Quem vive ali ou trabalha. Quem vive ou trabalha ali, de alguma forma, convive naquele espaço, faz amizades, enfim. Às vezes o cara leva os filhos para trabalhar com ele na loja dele e tal. E o problema da segurança no centro e em outros lugares, muitas vezes, é a ausência de pessoas circulando, né? Quando você tira as pessoas do espaço urbano, você aumenta o risco da segurança pública, né? Aí eu posso falar porque eu entendo um pouquinho. Então, ter atividade humana nos territórios é fundamental para você ter. O Estado não consegue prover segurança em todos os lugares. Eles vão estar nos lugares que, enfim, eles vão rodar os lugares e vão agir nas exceções e não na regra. Eu queria entender se você faz distinção ou por que não aproximar deles e falar, vem cá, regulamentem-se para fazer parte do corpo de instituições que representam os bairros. Eu acho que vale a pena ampliar o escopo como entidade de bairro, não só o modelo tradicional, mas qualquer instituição que represente os anseios de um determinado território na cidade, que seja legítima essa representatividade, é o que eu acho, né? Não sei o que vocês pensam. Eu não estou discriminando, mas eu vejo, nem acho, não gosto de falar a palavra acho, eu vejo que quando um determinada rua cria um grupo de preservação, sabe? E não vê o entorno, é um risco que se dá. Porque o que acontece naquela rua pode vir das adjacências. Concordo com você. Mas não é o caso da gente pactuar isso, de negociar isso. É um excelente, eu falo que ele é excelente porque li, antes de eu estar presidente do Sociedade de Melhoramentos e tal, eu via o João Domingos Neto, uma pessoa, dentista ele, né? E sempre estava me criticando e falando, e debatia muito com o prefeito Oswaldo Justo, né?
no jornal, ele debatia muito. Então, hoje ele é uma pessoa que não está mais presente. Mas quem ocupou o espaço dele? Então, o bairro do Gonzaga tem o CDL, tem esse grupo de comerciantes que eram ali. Por que não se juntam São o CDL para cuidar do bairro? Porque o que a gente vê, às vezes, você dedetiza a tua casa, o teu imóvel, mas não trata da vizinhança, da dengue também. Vem os insetos, vem e atacam a tua rua, a tua casa ali. Então, muitas dos meliantes que acontecem vêm de fora, da periferia. Então, a gente tem que estar cuidando não somente do nosso terreno, nosso corpo, mas vendo o que acontece em torno. Então, o CDL poderia juntar com esse grupo e vamos desenvolver uma ação para o bairro. Porque o bairro do Gonzaga é o bairro que contém a maior concentração turística da cidade. Mas também o bairro da Aparecida é hoje que concentra um dos maiores centros comerciais, que é o Praia Mar. E também tem o Sesc também. É o bairro mais populoso. Sabe? Tem um Sesc, tem várias... As políticas públicas, às vezes, de diversão, acontece pouco, porque o pessoal vai para o Sesc, o pessoal vai para o shopping ali e tal, né? A gente estava comentando hoje, nessa reunião, que tinha a cidade de Santos tinha muitos cinemas, né? Muitos cinemas, até no Campo Grande tinha, Sim, né? sim, Macuco. Macuco, então, a gente naquele tempo tinha. Lá no nosso bairro tinha o Cine Brasília. Brasília, Macuco, Cine Macuco, Muito né? Cine Macuco. Macuco eu nunca fui, mas no Brasília eu fui. Onde Mas também é Macuco não é da minha supermercado. Então, hoje Todos você tem viraram isso. supermercados. Hoje você tem isso. Então, eu estava citando, e cito aqui, que é bíblico, isso, no final dos tempos, o amor de muitos vierão. As pessoas não estão dentro de casa, você pouco conhece, e não aconteceu com a gente lá no nosso condomínio, a gente se falava, conhecia todo mundo. Hoje, pouco você conhece o vizinho do prédio, porque as pessoas estão preocupadas não com o vizinho, não com a solidariedade em torno do bairro, coisa assim. Eu me preocupo com isso, né? Então, eu vejo, no caso desse centro comercial aí da rua Tolentino Figueiras, Rua gastronômica. Então, só eles ali estão protegidos e em torno, e o povo que está ali. Sim. Eu vejo que a gente tem que chamar as outras entidades se juntar, Nesse ponto eu concordo. sabe? Juntar. E eu vejo também, critico a questão política, que hoje as pessoas estão... alguns políticos estão mais dentro do seu gabinete, dos seus assessores, estão mais dentro do Da computador, rua. pegando as Mas se você me permite dar uma dica, eu acho que vocês têm que procurar os comerciantes de lá e levar essa mensagem. Passar, inclusive, um corte do programa para ele falar, vem cá, debatemos isso num programa, num podcast. Sim. Acho que vocês têm que pensar no entorno. E se precisar de uma palestra também, eu vou lá falar, inclusive, como a segurança pública depende desse olhar do entorno. Sistêmico, global. Estamos à Luz, disposição eu para debater fico- aqui no podcast com eles. se for o caso. Sim. Eu estou muito feliz de vocês terem tido esse olhar de chamar as entidades, sabe, nós divulgarmos o trabalho que a gente faz voluntariamente. Sim. Exatamente. Sabe, voluntariamente. Nós amamos o que fazemos, nós gostamos da nossa comunidade, gostamos da nossa cidade. Então, eu estava falando para o secretário lá, levei 2 comerciantes que faziam, eu estou vindo aqui porque eu vejo o Martinho trabalhando. E a gente tem que aplicar seriedade. Sim. E hoje você vê, eu também comentando para o Jornal Tribuna, que poucos jornalistas andam na rua. Poucos vereadores vêm da palavra veredas. Vereda. As veredas. Veredas. Que Vem a ruas. palavra vereador, vem de aquele vereda. que anda pela rua. Eu fui um vereador, né, dentro da Câmara, que meus assessores, eu andava pela rua e continuo andando hoje. Ele conhece o bairro dele porque ele anda na rua. Então, muitos hoje políticos querem estar vereador, mas não ser vereador. Quer ser um burocrata. Não, entende? Quer estar vereador, não ser vereador. É andar, você defender o interesse da comunidade. Então, eu cito um caso aqui que eu falei para a Lúcia, que ela falou, chegou, trabalhou numa empresa do Porto, né, que ela chegou até a reivindicar isso. Há 20 anos, eu estive com o secretário Glauco, que estava falando com ele hoje, que eu acompanho desde 2000. Ele falou, conheço o Martinho desde 2003, quando era ainda estudante da arquitetura. Eu estava prefeito regional da área continental de Santos, Caruara, Monte Cabrão, Ilha Diana.
Então, ele falou com isso, Martinho, desde aquela época, quando eu fui fazer um trabalho lá de conclusão de curso, eu fui lá, ele me recebeu. Eu nem sabia disso, você lembrava disso? Né? O que a gente faz, que a mão esquerda faz, que a direita não precisa saber. Sim. Isso é um texto bíblico. Mas, reivindicando há 20 anos, você mora na Aparecida, né? Para você ter acesso à portuária, você que saindo da Aparecida, saindo da Ponta da Praia, do estuário, você tem que entrar no canal 5 para entrar. E nós já fizemos contatos com 2 diretorias da CODESP, inclusive essa agora, está sendo, dentro de 15 dias, vai abrir o acesso do canal 6 para a portuária. É isso aí. Vai beneficiar e amenizar o trânsito da Avenida Afonso Pena e agilizar o trânsito para você acesso à cidade a gente tem acesso hoje só sentido ferry-boat, então a gente vai ter acesso agora sentido exatamente. centro. Né? Então você pelo canal 6. Móvel no canteiro central. Já está aberto lá, já está aqui no meu celular. Só no canal 5 você pega a perimetral ou vai para a balsa. Então é algo reivindicado. Agora o canal 6 é outra opção. Pela entidade de bairros. Sim. Sabe, eu antes de estar vereador reivindicava isso. Dentro da Câmara eu reivindiquei mais ainda. Agora, como entidade de bairros, eu tenho que colocar o interesse não somente do bairro da Aparecida, mas do bairro da Ponta da Praia, do estuário. Então a gente tem que ter visão ampla. Sim. Sabe, isso que eu reivindico, isso eu não posso. Eu dei alguns exemplos aqui, eu estou fazendo um monte de perguntas, eu estou sendo chatão aqui, Martinho. Mas, por exemplo, a área de resíduo, que é uma outra área que eu sou apaixonado, e eu conheço muitas tecnologias hoje que estão disponíveis para a gente otimizar a gestão de resíduo e transformar isso em dinheiro. Sim. Transformar isso... Porque eu perguntei aqui de participação política, perguntei aqui sobre sustentabilidade, sobre indicadores de qualidade, que são coisas que a gente pode levar para a entidade de bairro. Mas, para finalizar a minha participação, que eu já estou monopolizando o tempo aqui, eu acho que cabe um programa sobre resíduo. Porque é algo que você descarta, que vai para o aterro sanitário, que tem um custo enorme para o poder público, e esse resíduo pode se transformar em dinheiro para manter a própria entidade de bairro. Então, fica aqui o convite para vocês, para a gente voltar a falar disso, trazemos especialistas nessa área, para que essas entidades possam ser uma célula de organizar essas instituições, esses territórios, e de falar, vem cá, você está produzindo lixo, está jogando isso fora, está gerando um custo para a cidade, mas isso pode virar dinheiro para a tua entidade. E tem muita tecnologia hoje disponível para isso. Acho que é um tema importante para a gente debater. Um pedido para vocês, mas uma sugestão. Mas um pedido, já que eu fui tocado nessa questão que talvez discriminando, coisa assim, não. Vocês buscar, como buscou, né, nós aqui para estar falando sobre o nosso trabalho, sobre a nossa devoção para a comunidade, é uma devoção que a gente tem de trabalhar para a comunidade. Um sacerdócio, né? Exatamente, a palavra correta é essa. Eu agradeço a Deus por isso. De vocês convidar esse comerciante, a liderança da rua. Faremos isso. Também com o CDL. Com certeza. Por quê? Mas eu não posso sair e falar, vocês têm que fazer isso. Isso tem que ter um sentimento. Vou fazer uma agenda de pautas com eles. Sim, exato, um sentimento. E eu falo aqui também, não estou fazendo propaganda da tribuna, não. A Lúcia tem que participar. A tribuna dia 29 vai fazer a tribuna em pauta, que o tema é segurança pública. Eu estou preparado, a Arminda Augusto, que é a editora, mora no bairro da Aparecida. Então, várias vezes estou ligando para ela, cobrando certas coisas. Sim. Porque a pior coisa que tem é o homem não ter autenticidade, não ter credibilidade. Quando nós temos autenticidade no que a gente tem que fazer e credibilidade no nosso trabalho comunitário, a gente tem respeitabilidade. Então, eu ligo para lá, falo para lá e cobro, porque a gente tem que chamar os poderes constituídos, não somente o legislativo, também o executivo municipal e estadual, para fazer a parte de segurança pública adequada para a cidade de Santos e para a Baixada Santista. Né? Se não tivesse acontecendo o que está acontecendo, desqualificação de segurança pública, não foi preciso fazer a polícia vir aqui. Essas forças-tarefas. Forças-tarefas aí. Então, eu falo por esse lado, cada um toma conta do seu quadrado, lá da rua Figueira, o CDL lá, fala assim, olha, por que vocês não fazem uma entidade colaborativa para todo o bairro? Que cuida do bairro todo, não só daquele... Já está registrado, né? Porque já estamos indo para os nossos finalmente.
Ficou bom, pegou fogo no final aqui. E esse é muito bacana. E eu acho que ficou tão bom esse final que deverá constituir a pauta dos prefeituráveis, chamar os presidentes dos bairros Sim. para que levem as suas demandas e isso constitui uma pauta já para os prefeituráveis, né? Muito bom. Maravilha. Isso aí. Alguma frase no final ou não? Ah, eu sempre trago uma frase, viu, gente? Hoje eu trouxe a de Henry Ford que diz: reunir é apenas um começo. Manter-se unidos já é um progresso. Agora, trabalhar juntos, que é o que as entidades fazem, moradores e o elo com os poderes instituídos, realmente é um sucesso. Então, que façamos a nossa parte. É isso aí. Muito bom. E assim nós encerramos mais uma jornada do Protagonismo Regional em Debate, que essa semana no painel de governança local tratou das associações de bairro, entidades de bairro, como instrumentos de governança. Isso abriu um leque de opções, um leque de pautas que a gente vai fazer ainda aqui a pedido do Caculé e do Martinho, que vieram carinhosamente discutir esse assunto conosco. O Martinho, que eu não via há muito tempo já, era vereador, quando eu ainda era presidente da Associação dos Guardas Municipais da Baixada Santista. Então, assim, nós nos despedimos, agradecendo mais uma vez a sua audiência, a sua colaboração, e se gostou do nosso trabalho, continue prestigiando, divulgando, enfim. Você sabe que no Protagonismo Cidadão é assim. Aqui, o governo é você. Até a próxima semana.